liderar vai exigir que você conheça muito, muito bem o seu time. Só que é o seguinte, cara, antes disso, você vai ter que se conhecer. E se conhecer vai te ajudar a fazer as analogias que você precisa na hora de identificar as características do outro. Isso faz muita diferença. Passar pelo processo é legal para você aprender a fazer com os demais. Bom, existem muitas ferramentas de mapeamento de perfil no mercado. E todas as ferramentas fazem basicamente o mesmo, né? Colocam as pessoas em padrões de comportamento, ou seja, rotulam. Bom, a gente escolheu o DISC. E por que a gente escolheu o DISC, né? Bom, em primeiro lugar, assim, se tem um jeito de você fazer, e esse jeito for mais simples, velho, faz desse jeito. A origem disso tudo veio de um cara chamado William Marston, era um psicólogo, que escreveu o seguinte livro, As Emoções das Pessoas Normais, cara, em 1928. Identificando o quê? Que as pessoas têm padrões de comportamento. E aí ele classificou em 4. Tá? Padrões de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade ou cautela. Tá? E no livro ele explica que é o seguinte, você tem esses fatores internos que são muito característicos de cada perfil, que faz você atuar de determinada maneira, e obviamente fatores externos, né, que é a percepção do seu papel no ambiente. Tudo tem contexto. Quando o contexto muda, a coisa muda. Com esse mapa na mão, você identifica quais são as posturas adequadas e quais precisam ser melhoradas. É justamente o que eu ia falar, assim, você sente muita diferença no DISC, por exemplo, em 1, 2 anos, se você tiver uma mudança de emprego ou de cargo? Cargo, Por exemplo, eu senti muito quando eu passei para gestão. Quando eu comecei a ser gestor de equipe, eu senti muita diferença no DISC, assim. Então, vamos falar de vendedor, típico. Você, bom, o Márcio já foi da minha equipe, tá? Vendedorzão, detona. Aí o que acontece, né? O que é um vendedor? Vendedor gosta de reporte, vendedor gosta de metodologia, método, vendedor gosta de contrato, de ir atrás de todos os detalhes contratuais para fechar o negócio. Nenhuma, vendedor gosta de vender. Né? Ele gosta de relacionamento, gosta de ir lá no cliente. Quando fecha, passa para alguém cuidar do contrato, passa para alguém cuidar da parte chata. Eu não gosto disso, tá tudo certo. Isso é um influente típico, né? O que acontece? Aí você é um bom vendedor, te promovem para gestor dos caras. Todo mundo aqui já ouviu essa frase, pô, ganhei um péssimo gestor e perdi um grande vendedor. Todo mundo conhece. E quando isso é neutralizado? Quando positivamente a pessoa desenvolve os gaps para completar, né? Então, por exemplo, para mim foi muito fácil identificar isso, porque eu era um auto-I, o próprio preguiçoso de contrato, de método, puta saco. Eu vendia pra caramba, eu sempre fazia minha cota acima, eu tinha uma preguiça de ficar reportando. Aí eu viro diretor. Peraí, agora eu tenho que cobrar os caras do jeito estruturado. Agora, eu não gostava de participar das reuniões de forecast, agora eu organizo as reuniões de forecast. Então, assim, se você é indisciplinado, vai ter que virar disciplinador. É um gap que você tem que cobrir. Ou você se organiza, ou sua equipe não vai para frente, ou sua empresa não vai para frente, não vai ter jeito. Quer dizer, imagina um diretor de vendas que não gosta de organizar as reuniões de forecast. Não dá a cadência, né? Que tem preguiça disso, né? Porque não gosta. Se ele for influente, ele não gosta. E aí é a frase que eu falo para o meu filho quando ele tinha 10 anos e tem 15 hoje, né? Eu faço um monte de coisa que eu não gosto. Então vai estudar. Por quê? A gente vai ter que desenvolver coisas que você não gosta, ou não tem tanta facilidade para fazer, que eu vou te falar que depois aprende a gostar. Assim, na média, é mais ou menos como correr. Você não nasce gostando de correr, né? Eu adoro correr. Eu sou um hamster. Eu fico ali na rodinha que nem um louco e, pô, não precisa me... Não. O cara começa a correr, o seu corpo vai pedir para você correr, o seu corpo vai querer que você corra, toda a endorfina que está ali, a adrenalina tem outros hormônios que vão ativar e você vai gostar de correr, acredita em mim. É difícil acreditar nisso. Quem não corre, fala, isso é tudo baboseira, isso é mentira, não é possível. Eu não gosto até hoje. Então, isso pode acontecer. Ou seja, você sabe qual é o seu perfil no DISC ou ainda não sabe? Não, ainda não sei. A chance de você ser S ou C é enorme. Truco. Como assim truco? Eu não sei. Mas se você, mesmo sem gostar, continua fazendo, é porque você é disciplinado. Mas é o seguinte, você precisa conhecer o seu perfil. Capítulo 1, fechei. Se conheça. Faça o teste, se conheça, vê se bate, vê os gaps que você tem que desenvolver, beleza. Por quê? Porque depois, na hora que você estiver liderando, você vai ter que conhecer o perfil do seu colaborador para poder saber como você se relaciona com ele. Porque quando você conhece os perfis, você vai aprender uma coisa muito legal, que não tem melhor e pior, só é diferente. E coisas que você, antes de ter essa consciência, você acha, nossa, mas esse cara não ouve o que eu estou falando.
quando você começa a entender de perfil, você fala, faz sentido. É Pfizer que pronuncia? Pfizer. 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 Na verdade, é meu sobrenome, Pfizer. porque o meu nome é mais complicado. Fala alemão ou não, Pfizer? Não. Mas a minha bisa falava. Então, como é que eu faço para descobrir na minha equipe quem são os visuais, os sinestésicos e por aí afora? Tem algum teste rápido para isso? Alguma coisa mais simples? Me perguntaram isso anteontem. Cara, você tem algum jeito? Eu falei, não, cara, é sensibilidade mesmo e saber o que te dá mais resultado. Ele vai lá e começa a perceber que este prefere desse jeito. Você pergunta assim, como que eu descubro se um cara é movido por elogio? Não tem um teste, eu vou descobrindo, entendeu? O mais importante é eu dar foco nisso. Sensibilidade. Sensibilidade, cara. E eu descobri todas essas coisas, não só auditivos, sinestésico e visual, mas também se é por elogio ou, né? Eu vou descobrindo, mas o mais importante é eu meio que anotar na ficha do colaborador, que a gente chama, né? Ou seja, naquele perfil daquela pessoa, eu falo, bom, ele é um alto I, que tem essa característica, movido por desafio, né? E é auditivo predominantemente. Se você tiver isso escrito, quando você for dar um feedback para ele, que é um capítulo, sei lá, 16 lá do nosso curso de liderança, ele muda completamente o teu approach. Completamente, cara. Se você vai às cegas, como todo mundo faz, você dá o feedback no seu estilo, e não no estilo dele. O problema só que é um pequeno detalhe, o feedback é para ele, não é para você. Né? Isso é um pequeno detalhe. Né? E aí você faz o seu estilo. Agora, se você vai para o feedback, pensa que é um feedback de desenvolvimento, e não um feedback de positivo. Né? Você vai ter que dar um feedback, tipo, uma porrada para ele subir de degrau ali que ele não está entregando, suponhamos. Né? E você vai conversar. Faz muita diferença você conversar com essa pessoa, que é uma conversa dura, o tal da tough conversation lá, no teu hard conversation, vou ter que falar com o cara duro, mas se eu vou falar com ele duro, problema nenhum, a gente chama de conversa de adulto. A gente vai ter uma conversa de adultos, beleza? Já vamos setar. Então, o cara não dá uma de mimimi, porque ele fala, pô, conversa de adulto, me ferrei, né? Não vou poder fazer... Então, vamos ter uma conversa de adultos. Ele já sabe que a conversa vai ser dura. Né? E aí, você começa a dar o feedback, sabendo dessas três coisas, assim, sabendo se a pessoa é auditiva, visual, né? Sabendo se a pessoa é movida por elogio, né? E sabendo que a pessoa é de um perfil D, I, S ou C, cara, isso vai facilitar a sua conversa. Deve ter algum teste X que meio que identifica isso, mas o que eu quero dizer assim, basicamente não precisa, porque se eu tenho uma convivência ali, isso tem a ver com um monte de coisa, tá? Com quantas vezes você faz um ano com eles de verdade, com quantas vezes você almoça com os seus colaboradores isoladamente para poder bater papo aqui no de trabalho, para entender como ele é, né? Isso tem a ver com, se você fizer um checklist, né, do que você deve saber sobre ele, tem outras coisas que são importantes aqui. Eu acredito muito nisso, por isso que eu ia sugerir isso para o Pfizer, na verdade, né? Eu acho que um acompanhamento mais de perto faz toda a diferença. Acho que você está mais próximo do colaborador, não necessariamente estar lá no ambiente, porque eu nem fico lá todos os dias, mas você ter esse acompanhamento online das métricas, estar sempre em contato com eles também, ouvindo. A minha pergunta, Hélio, na verdade, é esse mundo, na sua opinião, esse mundo que a gente está vivendo tão digital, o mundo VUCA, né? Tão rápido, qual o melhor perfil de liderança que tenham os antídotos imprescindíveis para ter uma liderança de alta performance? Um dos lugares que eu trabalhei com o Marcelo foi na 99. A 99, para mim, foi um MBA da geração Z. Um outro MBA de inclusão e diversidade. Eu tive vários MBAs ali na 99. Né? Eu vou dar a resposta objetiva. O antídoto para esse mundo VUCA ainda é a cerveja. É esse bate-papo trazer para o lado humano. Quanto mais para o lado humano você trouxer essa relação, melhor. Embora, segundo o Lucas falou, tem cara que não quer. Se não quer, eu respeito o espaço. Mas a média vai gostar disso. Né? E com a exceção vai falar, não se mete na minha vida. Mas a média vai gostar que você se importa em saber, né? De onde ele veio, onde foi criado, né? Qual é a cultura dele, qual é a história dos pais. As pessoas gostam de falar, né? e de contar. E quando você traz isso para o lado humano, você estabelece um canal de comunicação maior. Toda vez que você humaniza, pode ver que eu me apresento assim, né? Eu sou pai do Theo, do Rafa, eu sou casado, eu tenho não sei o quê, eu sou palmeirense, motoqueiro. Sei lá, quando você humaniza a sua própria figura, e eu estou falando porque eu me apresentei rapidamente, mas imagina que eu convivo com essa pessoa. Quanto mais essa pessoa vir que eu sou humano com... outra coisa, líder expor fraqueza é assim, é muito positivo na maioria das vezes. É claro que não pode ser ingênuo, né? Mas não pode exagerar. Né? Mas você estabelece uma relação de confiança inesperada quando você faz isso. Né? Os liderados adoram saber que você também tem fraqueza e que você também é vulnerável.
né? Porque Isso é humano, né? isso humaniza. Mostrar vulnerabilidade ou se expor, isso no curso de negociação também vale, é neurolinguística pura, né? Quando você mostra a sua vulnerabilidade ou um ponto fraco ou alguma coisa na negociação, você humaniza a negociação, desarma o outro lado, né? E a pessoa também se abre. Isso acontece, sim, em negociação, por exemplo, os treinamentos que a gente faz, claramente você vê que dá resultado gigante. Liderança não é diferente, né? Então, assim, humaniza. Essa é a resposta. Eu pratico isso com a minha equipe em PDI já tem um tempinho e eu tenho visto um resultado positivo. É você no PDI do time traçar o disco inverso. Então, é mais ou menos aquilo que o Hélio falou, você preparar o cara para ser o CEO. O que eu costumo entender o que ele tem de potencial, mas o que precisa ser trabalhado? O que é aquilo que é um gargalo, que se hoje eu não investir tempo em desenvolver, lá na frente ele vai me dar um problema. Se o cara não é disciplinado, ele não vai me entregar uma demanda. Se o cara não é influente, ele não vai se comunicar bem. Se o cara não tem dominância, ele nunca vai conseguir ser direto em algo. Então, eu acho que é bacana também pensar no PDI, buscar um livro, um vídeo, alguém expressivo nesse posicionamento que essa pessoa tem essa deficiência, e você já ir com isso como sugestão. Até faz com que eles fiquem surpresos o quanto você se preocupa com esse desenvolvimento. Falando um pouquinho disso que a gente estava falando, do DISC, eu acho que a primeira meia hora do curso aqui já valeu muito para eu relembrar algumas coisas. Quando a gente tem muito tempo à frente de time, às vezes a gente entra no automático e deixa de fazer algumas coisas que são extremamente importantes. Então, assim, eu tenho muita proximidade com os meus times, isso me ajuda a ter uma leitura muito boa deles. Mas, cara, fazia muito tempo que eu não olhava pro DISC, de verdade. E o quanto isso vai me ajudar, para o que eu preciso. E é aquilo, a proximidade faz você conhecer com a teoria, né, que já deu certo, você consegue aplicar e isso te ajuda a chegar mais rápido onde você quer na questão da construção do time. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Como que a gente consegue fazer o inverso, sabe? Trabalhar isso no teu chefe. Como que eu vou conseguir aplicar o DISC e usar ele com o meu chefe? Para comunicação ser fluida e tudo mais. A Dinora tá rindo, mas é real, assim, né? Tipo, eu como líder preciso, mas eu também preciso com o meu chefe. Como que eu faço? A gente implementa vários processos de liderança em empresas para avaliação 360, né? Várias coisas que a gente faz desse jeito, né? A avaliação 360 é muito legal porque eu avalio o meu chefe para o chefe dele, né? Então, ele nunca sabe o que eu disse dele, né? Quando eu preencho a ficha de avaliação do meu chefe, eu estou avaliando ele. Essas avaliações de toda a equipe vai para o chefe dele. É assim que é na Microsoft, assim que é no Google, né? Então, isso é muito legal. Bom, se não é assim, né? E 99% das empresas que a gente vai não são assim. Quando você está usando o DISC direto, você vê, eu não conheço as pessoas, mas eu chuto, né? Então, a pessoa fala assim, eu corro, que nem agora há pouco, né? Eu corro e não gosto. Eu já falo assim, talvez você seja C ou S. E olha, eu vou te falar que eu acerto, cara, assim, mas um percentual muito grande. E quando você, na sala de aula mesmo, agora na segunda-feira que eu fiz presencial, as pessoas todas tinham feito disso, todas tinham completado o treinamento inteiro, né? Porque a empresa comprou treinamento, eu fico reportando lá o contratante, quem está fazendo, quem não está, o Samuel dedo duro, né? Quem fez 30% de treinamento, quem completou, não sei o quê. E aí todas as pessoas fizeram direitinho e estavam lá, sabe, tinham feito seus testes, tinham feito o treinamento e começaram a debater. E é um barato, que eu faço um jogo lá que eu falo o seguinte, você vai dar suas características. E aí o grupo tem que adivinhar qual é o seu perfil. Só conta como você é. Dá um índice de 90%. Não, Hélio. As pessoas que fizeram treinamento e que acabaram de refrescar, como você falou, a memória, né? As pessoas só falam, eu sou uma pessoa que não sei o quê, eu sou uma pessoa que não sei o que lá, não sei o quê. Você é S, né? Você é C, você é I, né? Incrível. Por quê? Porque também a pessoa, quando acaba de fazer o teste, ela não sabe nem se autodescrever. E quando ela faz o teste, ela fica mais aguçada na própria descrição. Ela fala, realmente, olha, eu sou uma pessoa que não sei o quê, eu sou uma pessoa que não sei o quê. Então, esse joguinho, essa brincadeira de tentar adivinhar qual seria o perfil com o chefe, se ele não fizer a porcaria do teste, se eu não conseguir convencê-lo, eu tenho que ir por sensibilidade, lá vou eu, tentar identificar primeiro se ele é mais auditivo, sinestésico visual, se ele é mais do elogio, não sei o quê. Aí no chefe é diferente, né? Se ele gosta se ele é o grau de vaidade dele. Porque, assim, tem chefe que adora o cara que puxa saco, né, ao pé da letra, né? E tem cara que não gosta desse cara puxa saco, você concorda? Tem chefe que gosta que você fala o seguinte, cara, você não se submeta a ele. Ele respeita quem não se submete. Ele fala, esse cara fala comigo como se fosse um igual. Entendeu? E isso é legal, com respeito, mas ele me trata como um igual. Ele não tem medo de mim, ele é seguro, fala comigo, etc. Tal. E tem outro que é, chefe, sabe o que é? Como um medão. E tem cara que gosta disso, fala comigo com medo mesmo, que é assim que eu gosto. E tem chefe que não.
né? Isso você descobre. Eu estou descrevendo aqui, você deve já saber como você mesmo é, e você já deve saber como as pessoas que você conhece, superiores ou não, são. Você já fala, é verdade. E aí, por exemplo, o Hélio adora me usar de exemplo do Marcelo, direto, roqueiro, não sei lá tal. Você não vai sentar e fazer uma reunião investigativa comigo, que sou vendedor desde sempre também, falando perguntinhas bestas. Então, assim, o Hélio fez isso comigo, claramente, saindo para tomar cerveja. O Hélio, a primeira oportunidade que ele teve para me levar para o boteco, ele me levou, porque ele queria saber quem eu era, entendeu? E ele descobriu que era lá que ele ia saber. E deu certo. Estamos alinhados, né? Não, é só para entender que eu fiz isso, eu não faço com todo mundo. Eu fiz com um cara que eu queria trazer para ser o número 2. Entendeu? Então aí você dá o double click. Então você fala assim, esse cara eu preciso dele para me apoiar aqui. Ele sabe disso, a gente tinha 40 pessoas que eu comandava na 99 e eu precisava não preciso de um só número 2, eu precisava dos 2, 3 número 2 ali, para me ajudar a comandar essas 40 pessoas que estavam precisando de ajuda. Ele sabe disso, o Marcinho, na época. A gente reverteu o quadro e voou. Mas se eu chegar e falar assim, Marcinho, por que você fez isso? Ele me dá um cabong, sabe? Ele para de me respeitar. Agora, uma coisa super importante, o Hélio pratica isso com frequência, eu sei porque eu vivi na pele muito tempo com ele, com o gestor. Ele faz essa porrada e ele explica como tem que fazer, do jeito certo. Ou então ele fala, você precisa de ajuda, você entendeu, você já se ligou da que você fez, ou você quer ajuda, eu faço junto contigo, eu te explico, ele manda o conceito. Então, assim, isso é uma coisa, essa é a parte da psicologia, né, que entra junto ali. Então, como é que eu faço esse profissional ser melhor amanhã do que ele é hoje? E ele tem que perceber que você está fazendo isso. Então, existe um perfil que é o que eu queria concluir. O gestor hoje, ele precisa muito mais de psicólogo e de marqueteiro dentro da própria empresa ou da equipe. Beleza? Valeu, pessoal. Muito prazer estar aqui. Bom, pessoal.